Estamos começando mais um episódio do Kino Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu, Gabriel Pigato, junto com meu amigo Lucas Akiyama, que está aqui do meu lado, a gente conduz episódios e chamamos convidados e empresários com um propósito, que vão bater um papo com a gente e ajudar no nosso crescimento profissional e espiritual. No episódio de hoje, Lucas, a gente vai entrar em temas jurídicos. Advogado. É isso mesmo. O que o empresário tem que prestar atenção nessa área que muitas vezes a gente deixa para resolver quando já estourou? O que o advogado pode ajudar a gente? Para isso, nós temos um convidado muito especial que eu vou pedir para o Lucas apresentar o nosso convidado. Obrigado, Pigato, por essa honra. Estamos aqui com o doutor aí, Rodrigo Sejanoski dos Santos, que tem 47 anos, casado com a Débora, há 20 anos já de casados, né, Sejanoski? Membro da PIB desde 2002, atualmente é vice-presidente do Conselho Diaconal e também é advogado especializado em Direito Empresarial e é sócio do escritório jurídico Matos e Sejanoski Advogados Associados e também professor universitário. Então seja muito bem-vindo aí, Sejanoski. Uma honra tê-lo aí conosco. Muito obrigado, agradeço. A honra é toda minha e eu sempre digo que doutor está no hospital, né? Doutor é médico, advogado não é doutor, não. Muito bom. E pra gente começar, né, Sejanoski, a gente gostaria de conhecer um pouco mais da tua história, né? Como você se introduziu nesse mundo do direito, né? Quando que você decidiu ser advogado? Conta um pouquinho aí como que foi a tua direito jornada. Empresarial, né? E eu, 2002, membro da PIB desde 2002. A gente tava comentando aqui, eu tinha 5 anos de idade em 2002. O Lucas tava de fralda, nós já tava aqui esperando a ceia junto com a galera. A gente vai envelhecendo, né? A vida passa. Não sei se você tá feliz de ouvir isso. Eu acho uma bênção. Envelhecer é um privilégio, né? Envelhecer com Deus é mais ainda. Boa. Então, eu sou natural de Foz do Iguaçu, né? Olha só. Eu sou lá da área da fronteira com o Paraguai, Argentina. E comecei meu curso jurídico lá. Foi lá que eu me despertei para essa área. Sempre tive essa inclinação. E já na época de escola, sempre gostei da área de justiça, de lutar desde cedo pelo direito dos oprimidos. Sempre gostei dessas coisas. E lá em Foz do Iguaçu eu me despertei para isso. E comecei o curso lá e na época eu fazia um estágio com um juiz lá, que era meu professor. E ele foi promovido para Curitiba, que Foz do Iguaçu à época era uma comarca de interior, né? E veio para Curitiba e me fez o convite para acompanhá-lo. E isso na década de 90 ainda. E final da década de 90. E eu acabei aceitando o convite. Família da minha mãe já era aqui de Curitiba e vim pra cá. Aí fui funcionário do Tribunal de Justiça, que há alguns anos, trabalhei com ele há alguns anos. Você tinha o quê? 20 anos de idade? Você não tava nem nascido, Lucas. Eu tinha isso. Eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos de idade, né? E vim pra cá, ele assumiu como desembargador, né? E aí comecei a assessorá-lo e temos uma grande amizade até hoje. Legal. Foi nosso padrinho de casamento. Legal. E hoje é meu cliente no escritório, né? E chegou um tempo no Tribunal de Justiça que eu tinha 2 caminhos, né? Ou eu iria para a área pública, faria concurso para magistratura, ou eu iria para a área privada, né? Porque ali, em termos de carreira, eu havia estacionado. E até tentei ir para a área pública, passei um tempo de estudo, alguns anos estudando, não fui aprovado. Deus tinha um plano para minha vida e quando eu entendi esse plano, eu resolvi partir para a área privada, né? Já estava formado e comecei a advogar com um escritório pequeno, eu e minha casa, em casa, né? Há alguns... Idade agora, que já faz bastante tempo, né? Coloca aí uns 15 anos atrás, foi quando eu abri escritório, né? A gente tá em 2023, eu tô com 47, 30 anos, né? Então você já estava na PIB? Sim, eu já estava na PIB. Eu estava na PIB desde os 20 e poucos anos, né? Eu já estava na PIB, estudava para concurso, era recém-casado, eu casei em 2002, né?
E a Débora, minha esposa, advogou por 10 anos, também foi advogada. E aí ela cansou da área jurídica também. Casal que não dá pra brigar, Não, Ai, tem que não, tomar em cuidado. casa não tem discussão. Senão rola um aqui, ó. E olha, chegou em 2010, ela cansou da área jurídica, cursou nutrição e hoje tem consultório de nutrição, né? É doutor. nutricionista Legal. e tá feliz da vida, né? Sim. Então eu fui parar na área jurídica dessa maneira, entendendo um propósito e um chamado de Deus. E nesses últimos 15 anos, Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Glória a Legal. Deus. Mas o que você acha que te influenciou, seja nosso, pra ir pra essa... Olha, a minha família, ela não tem tradição jurídica. Foi o primeiro advogado Eu da fui família. o primeiro advogado da minha família. Comecei do zero, né, como uma veia empreendedora mesmo. Mas essa natureza jurídica eu percebo às vezes na juventude. Algumas crianças e adolescentes já se destacam de uma maneira de ter uma sensibilidade maior para as injustiças, né? Às vezes um maltrato com um animalzinho, começa por ali, um maltrato com um ser humano, um auxílio a um ser humano, e aí já desponta como se já fosse natural daquela pessoa um talento em defender um propósito. Então a gente que se envolve com a área jurídica para ser bem sucedido, né, para ser realizado, a gente tem que ter esse propósito, né, de olhar para o outro, sensibilizar, se colocar no lugar do outro e defendê-lo. A gente falou até brincando, né? Seja nós que é membro desde 2002, muito tempo. Tua vida com Deus, como é que... Você sempre foi cristão? Como que se iniciou? Não, Deus fez um milagre na minha vida, né? O meu lar, de origem, ele é um lar maçônico, né? Meu pai, quando eu nasci, ele já era maçom em Foz do Iguaçu, bem envolvido na comunidade maçônica e na comunidade de Foz do Iguaçu. E no ano de 1990, eu tinha 15 anos de idade, o meu pai se converteu, ele já conhecia a palavra. A minha avó, a mãe dele, sempre foi uma serva muito fiel a Deus e uma mulher de oração. E meu pai, na juventude, desviou-se dos caminhos do Senhor. E anos depois, então, Deus o chama, o tira, o arranca de dentro da loja maçônica e nos traz para os caminhos do Senhor. Isso lá em Foz do Iguaçu, na época na Igreja Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, nós nos convertemos, inclusive num jantar da Adonep, né? A Adonep é uma associação de homens de negócios, né? Foi uma história muito bonita de... Meu pai se converteu na Adonep também. Também, né? Assim, uma história muito bonita de reencontro com Deus. E lá eu conheço o tal de Jesus Cristo, né? Que até então conhecia só de ouvir falar e de filosofias. E começo a caminhar com Deus. E a gente converte a família toda, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu. E de lá pra cá, de 1990 pra cá, cada vez mais apaixonado por Cristo. Bênção. Literalmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso. Todo mundo foi pros Isso. caminhos. Que legal. E como que você entrou aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba? Pois eu me mudei, né, pra Curitiba em 98, janeiro de 98. E eu já tinha uns amigos que frequentavam aqui a Primeira Igreja. E antes de vir para Curitiba, eu conheci a minha atual esposa, né? A minha primeira e única, né? E a Débora, ela nasceu num lar cristão. E ela sempre foi batista, desde do nascimento, família batista. E quando eu a conheci, fiquei por 2 anos frequentando a Igreja Batista Nacional em Foz do Iguaçu. E me identifiquei muito com a doutrina, com os propósitos. E quando me mudei pra cá, a Débora ainda ficou lá, nós namoramos e noivamos por 5 anos longe, né?
até casarmos e ela vir para Curitiba. E eu digo, eu vou procurar uma igreja batista, né? E não visitei outras igrejas. Já conhecia a PIB por outros amigos e participei de um culto na época no ginásio, um domingo. E o pastor Pascoal estava trazendo a mensagem. E me apaixonei logo de cara pela igreja, né? E logo procurei a integração. E o pastor Edson, que hoje está conosco ainda, o pastor Edson fez a minha entrevista na época. E aí fiquei um tempo como frequentador, desde 98 frequentador da igreja. Mas como eu viajava, todos acreditem, viajava todos os finais de semana para ver minha namorada em Foz do Iguaçu. Eu saía, eu sou apaixonado até hoje. Eu lembro que eu saía, eu saía do meu trabalho final da tarde de sexta-feira e pegava a estrada. E chegava em Foz amanhecendo, ou de madrugada para amanhecer sábado. Ficava sábado e domingo e voltava domingo à noite. Todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Viajou. É uma paixão avassaladora. Por quê? Porque aí eu não conseguia muito me engajar assim de cara aqui na PIB, né? Então fiquei 2, 3 anos ainda frequentando a igreja, quando estava em Curitiba nos fins de semana. E logo que casei em Foz do Iguaçu. E logo que casei, nós mudamos, a Débora veio para cá e daí sim nós firmamos esse compromisso. Aí nos tornamos membros por transferência, né, de igreja, e de lá para cá estamos servindo ao Senhor aqui, né? Já passamos por muitas coisas. Maravilha, mas antes de a gente aproveitar aqui a presença do Seja Nosso, pra gente ver se a gente faz umas perguntas para aproveitar a parte técnica dele, né, como advogado, a gente como empreendedor, pequenos, médios, grandes, o que a gente pode extrair. Eu queria fazer uma pergunta, assim, antes da gente entrar nessa parte técnica. Você como um advogado, mas você também como um cristão, qual que é a diferença de um advogado crente? Para você exercer a profissão, você passou por algumas dificuldades? Não? Tem alguma história que você possa Eu acredito que toda profissão traz os seus desafios para nós que temos um padrão cristão, um padrão bíblico. E a profissão jurídica não é diferente. Talvez um pouco até mais forte esse desafio, um pouco mais pesado, porque a questão é cultural. Na nossa cultura, e não é brasileira, é uma cultura mundial, o advogado, de uma maneira geral, ele é taxado pela sociedade como uma profissão desonesta, como uma profissão que engana, como uma profissão de artimanhas, como uma profissão que dá o jeitinho em tudo, uma profissão que defende práticas ilegais, práticas abusivas. Então já há impregnado na sociedade esse padrão do profissional jurídico. Então, para nós cristãos que desenvolvemos essa atividade, o desafio é constante e diário. Mas é muito bacana, porque a partir do momento que a gente se posiciona e que nós colocamos nosso padrão ético, cristão e bíblico na prática, o próprio cliente, ele sente o diferencial. Então, quando a gente coloca no escritório, na atividade, alguns valores como a verdade, a transparência, a comunicação intencional, faz toda a diferença. Quando você vai escrever uma petição e fala de fato o que ocorreu, traz os fatos verídicos, verdadeiros, quando você está fazendo uma defesa oral, uma sustentação oral num tribunal, e com os teus olhos você olha para o juiz que vai julgar a tua causa e você traz os fatos de uma maneira verdadeira e assume determinados fatos, ainda que errados e equivocados, cometidos pelo cliente, faz toda a diferença. Porque a sociedade e o meio jurídico carecem desse tipo de postura. Hoje é muito comum, eu atendo inúmeros casos no escritório, de empresas que sofreram nas mãos de alguns poucos profissionais desvirtuados de padrões éticos, né?
Então é muito bacana. A gente tem histórias e histórias que dizem respeito a esse padrão ético, né? Eu já conversando, despachando com o magistrado, me fazendo algumas perguntas, inclusive magistrado cristão também, me fazendo algumas colocações acerca de um caso específico de sonegação fiscal. Qualquer outro profissional poderia ter omitido alguns fatos, poderia ter distorcido verdades do processo, e eu optei, em obediência à ética e ao padrão cristão, optei em colocar a verdade, de fato, o que ocorreu naquela sonegação. E no final do caso, no final do julgamento, ao conversar com o magistrado, ele me confessa que a causa foi julgada procedente, foi dado ganho de causa. Uma das razões foi justamente pela transparência e por toda a verdade colocada no processo. Então faz toda a diferença, sim. Isso também, né, assim, traz uma reputação, né? Sem dúvida. Começa a ficar conhecido não só pelos clientes, mas nos processos, traz credibilidade. Com certeza. Um dos valores que nós temos em nosso escritório é esse, né? A verdade e a transparência são chave, né? Não há como a gente trabalhar, e isso fica muito claro desde a seleção do advogado, né? Desde o recrutamento, ele já conhece os nossos valores, e se ele tiver de acordo, ele vem. Se ele não tiver de acordo, ele nem entra para a equipe porque destoa, né? Bacana. Bom. Mas e seja nossa, agora entrando um pouquinho mais nessa parte técnica, vamos, com o empresário, o que o advogado pode fazer, o que o advogado faz porque ele ajuda a empresa, né? Tanto no momento em que aconteceu algo, mas eu acho que é legal a gente trabalhar depois o antes, né? Porque a gente, né, estamos empreendendo aí há menos tempo, né? Eu era militar, estou há 5 anos empreendendo. Eu era DJ, daí me converti e mudou minha vida. Então a gente está aprendendo muito, né? E essa área jurídica é uma área que eu comecei ano passado, né? A gente conversou, que eu comecei a me inteirar. Sim. Comecei a perceber que a gente vacila demais na prevenção das coisas, né? Como que o advogado ajuda o empresário? O que você pode comentar pra gente? Mais uma questão cultural, né? É interessante como tudo se conecta, né? Esbarra e se conecta com a cultura social, né? Hoje na sociedade, o empresário, ele tem em mente que buscar um advogado, essa prática deve ocorrer somente quando já deu o BO. Quando o problema já ocorreu, quando não tem mais solução. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Agora eu vou procurar, agora eu vou pra briga, né? Que nós chamamos de contencioso, né? Mas, culturalmente, nós precisamos desenvolver no empresário, seja pequeno, médio, grande porte, nós precisamos desenvolver a prática da consulta jurídica preventiva. Porque o profissional do direito trabalhando preventivamente, a economia que ele dá para o negócio, para a operação, para o risco da operação, minorar os riscos de determinada operação, de determinado negócio, é muito maior do que o profissional que ele vai empreendendo sem uma orientação jurídica, comete alguns equívocos, não por má fé, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Por má administração, má gestão, alguma omissão, para resolver depois. Fica tudo mais caro, mais difícil, mais custoso, leva mais tempo. Então essa inclusive é uma das razões pelas quais eu busquei a área do direito empresarial, né? Porque na área do direito empresarial, que envolve direito do trabalho patronal, direito tributário, análise de contratos, elaboração de contratos, consultorias, essa área, posso afirmar que nós trabalhamos 60%
do nosso volume de trabalho no escritório é preventivo. Legal. E apenas 40% torna-se contencioso, talvez até um pouco menos. Por quê? Porque a gente acaba criando com o empresário um vínculo de uma maneira que ele entenda que é muito menos custoso e mais rápido trabalhar no preventivo. Ele consulta primeiro o jurídico para tomar determinadas decisões. Cara, e a gente não aprende, né, cara? E tenho certeza que tem muitos aprende, lugares cara. que eu acho que a maior parte deve ser contencioso, né? E não preventivo, né? Deve ter escritório que às vezes só recebe eu BO ali, sou né? suspeito pra falar, mas pequeno e médio, eu acho que 99% é só contencioso. Eu acredito que Os sim. grandes ainda já tem uma estrutura maior, agora é pequeno e médio. Ó, você tá empreendendo agora, né? Sim. Qual foi a última vez que você falou com um advogado? A última vez eu falei que você já volta. Ano passado. Ano passado. A gente, mesma coisa com a gente, cara. A gente aí bota uma sementinha, você, cara, entendi. É porque, não, isso aqui vai custar. Sim. Não é que vai custar, você vai economizar lá na frente. Mas foi Isso. preventivo, hein? Foi preventivo. Começou bem. Começou bem. Preventivo. E eu que indiquei. É verdade. Algumas áreas, eu vou citar um exemplo, a área do direito do trabalho, né? Isso aí, ó. Que é um gargalo, né? Para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Essa é uma das áreas que o empresário está habituado a trabalhar no contencioso, só quando dá o BO. Ele não busca uma consultoria jurídica para que o advogado possa entender a operação e orientar respeito de equipamentos de proteção individual, de cartão ponto. Cada empresa tem uma particularidade. Cada empresa tem uma particularidade e o profissional do direito que presta essa consultoria precisa entender a operação para poder fazer uma consultoria específica para aquele negócio. Para isso precisa de relacionamento, né? Você já precisa caminhar junto. Isso, caminhar junto. O advogado é peça fundamental, né, para um empreendedor, para alguém que quer crescer na área empresarial, né? Essa parceria eu acredito que seja de extrema importância. E falando assim de prevenção, então, quais são hoje os maiores riscos legais que as empresas enfrentam, desde os pequenos até os médios negócios? Essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque a nossa legislação, ela é alterada a todo tempo, né? A gente tá ferrado. Em todas as áreas, todos os dias estão saindo instruções normativas da Receita Federal, instruções normativas do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda. É difícil até para vocês acompanhar isso, né? Absolutamente difícil. Pro empresário, então. Nós temos softwares que para cada setor do escritório vão monitorando as alterações legislativas e nos mantendo sempre atualizados. Existe uma peculiaridade do Brasil ou em outros países como Estados Unidos acontece isso também? É o nosso sistema, é uma peculiaridade do Brasil. Não que esse sistema não se replique em outros países, mas o nosso sistema ele dá margem a isso. Então cria-se uma lei geral e a partir dessa lei geral ela vai sendo regulamentada. É isso que é as normativas. Que isso, e essas leis complementares e normativas vão sendo substituídas conforme o dia a dia da sociedade, o dia a dia das relações comerciais. Então, respondendo sua pergunta, qual é o maior risco hoje de um empresário no Brasil em termos legais? É não acompanhar as evoluções legislativas. E eu vejo que a única maneira de acompanhar as evoluções legislativas é tendo um jurídico próximo. Como, né? Sabe? Porque a todo momento, ontem você recolheu um tributo de determinado fato gerador. Hoje pode ser que esse fato gerador não exista mais para a lei, ele já tenha sido alterado e você continua recolhendo por falta de conhecimento e não precisava mais. Ou está recolhendo uma alíquota de 10% sobre o fato e a alíquota mudou para 2%, diminuiu ou aumentou para 20%. Você só vai descobrir quando sofreu uma atuação, né? Uma autuação do poder público. E daí a gente entra no
contencioso. Aí vem uma execução fiscal, precisa de defesa, né? Então, a verdade é que ser empreendedor no Brasil é para quem tem coragem, né? Para quem tem uma missão, além de mais que uma coragem, uma missão, né? E não só coragem, né? Tem que ser tipo sei lá, os Avengers. Que tem que ter o advogado, tem que ter o contador, tem que ter o... É isso. Que o fato é, né? Como é que a gente vai ficar atualizado da parte jurídica do nosso negócio? Por si só, impossível. É impossível. O advogado tem software para por si só, impossível. Daí a gente vai deixar de fazer o nosso core business ali, o que a gente precisa fazer. Porque a velocidade das informações é gigantesca. A lei diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Eu não posso chegar na frente de num tribunal e dizer, olha, eu não sabia. Porque a partir do momento que se publica no diário oficial, seja da União, do Estado ou do município, aquela lei já está valendo para todos. E ela é publicada em diários oficiais eletrônicos. Isso vale para qualquer CPF do Brasil. Qualquer CPF CNPJ do Brasil. Não vem com esse papo que você não sabe. Então não tem desculpa. Não. Publicou no diário. E você leu todos... o diário de manhã? Não leu, né? Viu? Depois eu vou falar que não sabia. Todos os dias são publicados milhares de diários oficiais no Brasil, todos de forma eletrônica. Nossa, e não tem como acompanhar. Mas você tem alguma história? É porque eu vi uma história, acho que do Sonho de Valsa. Vocês viram essa história? Que eles vendiam bombom, acho que pagava IPI e mudaram... Um enquadramento tributário. Mudaram para waffle. Isso. Vocês devem ter visto isso também, né? Daí mudaram o formato e daí não paga mais IPI. Acho que era 15% de IPI. Nossa. Sabia disso? É uma loucura. Mas com certeza teve um advogado, um consultório. Não, com certeza o time jurídico lá, Sim, especializado em tributação. sim. Mas, cara, eles mudaram, acho que o pacote e o formato da embalagem. Agora não é mais um bombom. Não é mais Agora bombom. Agora é um waffle. E era a mesma Isso. coisa e não paga imposto. O que é que ocorre? Esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Então, um bom advogado, ele resolve as questões nos detalhes. Então, um bom advogado, ele faz a leitura da legislação, ele conhece bem a operação do seu cliente e ele vai fazer esse enquadramento ou reenquadramento legal da operação para poder diminuir a carga tributária, fiscal, financeira para o cliente. Esse é um detalhezinho. Hoje é um bombom, amanhã vai ser uma outra espécie de chocolate, um waffle. Qual a diferença? Puxa, o bombom recolhe 50% de tributo. O waffle recolhe 10%. Cara, isso é muito doido, então, cara, como é que a gente transforma o bombom em um waffle? A gente olhando agora, parece tudo simples. Mas teve uma mente pensante. Sim. Quantos milhões será que não Sabe? foi brincadeira, né? Então, milhões. esse é o papel do escritório jurídico que trabalha no preventivo. Né? O cara chegou para a empresa e falou, olha, eu tô com uma sugestão para vocês. Eu acho que pode ser boa. Vocês estão recolhendo nesse produto aqui tanto. E não precisava. Lógico, né? Não precisava. Dentro dos parâmetros. Tá tudo certo, já vem assim há anos. Mas o preventivo é uma maneira jurídica muito proativa de agir. Nós estamos sempre pensando em soluções, a gente não é reativo, né? Um outro valor que a gente sempre busca no escritório com a equipe. Nós precisamos ser proativos, a gente não pode ficar só na reação. E para vocês fazerem isso, vocês têm que estar dentro do cliente. Dentro do cliente. E o cliente tem que abrir as portas e saber que precisa. Mostrar. É isso. É o que eu mais faço na vida. Hoje é tomar café com meus clientes. Né? Cafezinho que pode todos fazer o os virar dias, waffle. é isso, bater um papo, entender a fábrica, conhecer o produto, conhecer o forno, conhecer o pacotinho que está vindo da importação, como que é, como é que ele sai da linha de produção, porque ali são os detalhes. Mas você tem mais alguma história dessa, assim, tipo um bombom que virou waffle, alguma coisa assim que aconteceu que você possa compartilhar? Bombom que virou waffle eu não tenho, né? Mas no dia a dia, principalmente na área tributária, esses detalhes eles são sentidos muito na área da consultoria tributária e assessoria integral tributária, porque é onde
onde reflete muito na operação, no custo da operação. Isso tá no Então, dia a dia de vocês, está no né? dia a dia. Então, o que tem ocorrido muito conosco e com os nossos clientes é o reenquadramento de NCM. O NCM é uma sigla que é a nomenclatura comum do Mercosul. Todo produto que é vendido no Mercosul, ele tem um código. Tem um númerozinho. Ele tem um número, ele traz um número. Que no Esse caso copo é esse exemplo, tem- né? O bombom é o NCM tal. Isso. O waffle é o NCM tal. Isso, esse copo tem um NCM, esse celular tem outro NCM, etc. O que tem ocorrido muito são empresas que vêm importando num determinado NCM com alíquotas baixas, geralmente na área da saúde, porque o governo dá esse incentivo, mas o próprio governo, através da Fazenda Pública Federal, da Receita Federal, por si, eles acabam reenquadrando esse NCM. Justamente com o objetivo de recolher uma carga tributária maior. Tá. Então você pega um produto, vou dar um exemplo prático nosso de escritório. Um produto de cerâmicas odontológicas, Bem específico. muito específico, área da saúde, onde se recolhe 2% total de NCM, por exemplo, e da noite para o dia a Receita Federal reenquadra esse produto em cerâmicas em geral, vasos de cerâmica. Nossa, E aí vai uma tributação para 32%. cara. Né? Empresário, cara, já pensou? Pensa na cabeça do empresário, Ele faz a dorme à precificação noite. dele lá, vem de repente. pensa perdeu na 30%. margem, pensa na cabeça do empresário, vira uma loucura. Isso tem ocorrido muito e aí precisa buscar o judiciário para que o magistrado entenda que aquele produto não é Que um não é um vaso vaso. cerâmico geral, né? Mas é um produto específico e deve Saúde. permanecer em determinada NCM. Então são casos que têm ocorrido e que nós temos obtido vitória nesse sentido, né? Nessas demonstrações, porque impactaria a operação Mas totalmente, A Receita né? faz. Ela. Tipo, não, agora é esse NCM aqui, esse produto. E Ela faz pronto, isso, acabou. ela faz isso e acabou. Entendi. Mas a Né? gente consegue entrar e... Isso, aí precisa buscar a seara judicial, contencioso, né? Porque daí a palavra final vem do judiciário. Perfeito. Aí não tem Tá. nem preventivo, né? Se for Não, pensar. nesse sentido situação, não. Essa é uma situação absolutamente de contenciosa, né? Caramba, velho, mas de 2 para 30, a operação, o empresário fica doidinho. Fica. Né? Seja nós que eu tenho uma agência de publicidade, né? E hoje tem 8 pessoas que trabalham conosco e todos são PJs, todos são MEIs. Quais são os riscos que eu enfrento? Essa é uma Caraca, vai a tomar uma questão, chinelada assim, ao que- vivo é. aqui, né? Hoje a gente não tem nenhum CLT na empresa. Todos são PJs. Quais são os riscos? O que eu devo fazer para tomar cuidado? Como que deve manter uma relação como essa dentro de uma empresa? Cara, e boa pergunta que deve ter bastante gente ouvindo. Com certeza. Que também tem Muito algo bem. similar, né? Muito bem, olha, não se assuste, tá tudo certo. Várias atividades já são reconhecidas e aceitas como prestação de serviços, né? Na área de vocês aí de publicidade, isso é absolutamente comum, é absolutamente legal, é reconhecido pela própria Justiça do Trabalho, tá? Pela própria justiça que julga essas questões. Agora, cada caso deve ser tratado de maneira pontual, né? Então, quando você contrata PJ para prestar serviços, por exemplo, na sua área, você precisa sempre analisar. É uma prestação de serviço exclusiva para mim? Ou esse profissional contratado pode prestar serviços também para terceiros? Ele cumpre regras de horário comigo? Ele tem que estar em determinado local, em determinado horário, rotineiramente? Ele possui uma subordinação Claro. imediata? Então, são detalhezinhos que numa discussão judicial pode levar a um reconhecimento de vínculo empregatício,
né? E por que esse reconhecimento? Porque no rompimento do contrato de trabalho, talvez seria mais benéfico a PJ contratada ter um reconhecimento de vínculo empregatício na justiça. Então, os magistrados eles vão fazer essa análise, né? Para entender se o empresário ele não utilizou da contratação de PJ, prestador de serviço, para maquiar uma relação que de fato e de direito era uma relação empregatícia, de CLT. Então é esse o cuidado que tem que ter. Perfeito. Tá? Porque o prestador de serviço, de uma maneira geral, ele deve prestar serviços para terceiros também. Não exclusivo para aquele empresário. Ele não tem salário, ele recebe pelo volume de serviço prestado. Então são detalhezinhos que sempre devem estar atentos, né? Perfeito. Porque senão parte para CLT e contrata. Quando caracteriza isso, dessa Isso, subordinação, sim. local. Sim. Perfeito. Daí a importância também de uma consultoria preventiva tributária, né? Para fazer essa análise. E se houverem muitos colaboradores, aí pode-se criar, por exemplo, uma pessoa jurídica específica, enquadrada no regime do Simples Nacional, para receber esses colaboradores, para gerar a folha de pagamento e não jogar essa folha em outros regimes tributários onde ela será mais onerada. Então, são questões de consultoria e de planejamento tributário. Respondendo sua pergunta, Lucas, a gente precisa de um advogado, cara. Com certeza. Já marca com uma certeza. hora aí. Já vi que Ó, preciso complicado. entender melhor. Né, dar uma avaliada. Muito importante, porque nós, enquanto cristãos, nós não queremos maquiar nada, Sim. Não, né? precisa tudo certinho, Nós né? queremos ser o mais transparentes possível, Com certeza. né? Então a gente pode, eu tenho no meu escritório colaboradores no regime seletista e no regime de prestador de serviços, né? É que nós, jurídico, nós temos um regime específico. É os associados. Isso, né? que é o advogado associado, cujo contrato é registrado direto na OAB, né? Fazendo horário e etc. Mas a gente não quer maquiar nada, né? Então, por exemplo, um prestador de serviço meu, ele não pode prestar serviço exclusivamente para mim. Ele pode prestar serviço exclusivamente para você, ele pode ser subordinado a você, pode cumprir suas ordens, ele pode ter o seu horário regulamentado. Todavia, se no rompimento do contrato dele de prestação de serviços, ele buscar a Justiça do Trabalho e pedir um reconhecimento de vínculo empregatício, há uma grande chance de que ele consiga. Porque a natureza dessa relação, não importa se é PJ, se emite nota fiscal ou não todo mês para você, a natureza, a essência, é uma essência de relação empregatícia. Entendi. Tá? Lucas. Não vai contratar. Mas é complicado, né? Porque esse é um detalhe que, lógico, é super importante, né? Da mesma forma que a gente sabe que tem empresários mal intencionados, advogados mal intencionados, funcionários, mas também tem gente que quer fazer acontecer. Sim. Quer trabalhar certinho. Sim. Mas a gente não pode ser inocente e não se blindar constitutivamente com um Correto, advogado, né? Correto. Porque pode ficar muito caro, né? Muito caro. Esse passivo, né? Você começa a tua operação tratando de um passivo trabalhista, né? Você fica sempre... E aí o empresário fica sempre com o pé atrás, porque ele tem que fazer o planejamento dele sempre contando com um valor de fundo que ele tem que reservar para um eventual passivo trabalhista que possa acontecer, né? Complicadíssimo, né? Bom, já tivemos algumas dicas aí. Primeiro, olha teu NCM, dá uma olhada no NCM. O MEI, dá uma olhada no MEI também, né? Mas eu acho que o que a gente tira de dica... E, nossa, a gente já estamos chegando no nosso tempo quase. Mas o que eu tiro de dica é que não tem segredo, né, Dr. Rodrigo?
Apesar que você não gosta de chamar de Dr. Rodrigo, mas Dr. Rodrigo, a gente precisa de um bom advogado para se consultar, alguém que a gente confie, porque dá para evitar muito problema, né? Com certeza. Dá pra evitar O muito advogado problema. ele pode ser um bom parceiro, Sim. né? Desmistificar Trabalhando isso que você junto, falou, né? desmistificar. Desse cara, O advogado ele não deve ser procurado apenas nos casos graves em que o problema já ocorreu, né? Para tentar remediar algo. Ele deve ser, o empresário deve entendê-lo como um grande parceiro, estrategista, Um aliado. inclusive, né? Para olhar para o futuro junto. Nós temos feito parte de conselhos de alguns clientes, de algumas empresas de maior porte, e tem dado muito certo, porque a gente consegue ter essa visão estratégica junto Isso é com legal, o hein? conselho de administração, sabe? Empresas maiores, né, que tem o conselho, putz, cara, tem um cara técnico, jurídico no conselho, faz total sentido. Faz, é sentido. muito bacana. Mas sabe uma pergunta que eu pensei aqui? Porque uma empresa grande, ela tem robustez, né? Às vezes tem um advogado contratado, um escritório grande. O pequeno e médio, como é que contrata um advogado? Ele vai pagar por hora? É um contrato? Como é que adapta isso no dia a dia dele? Porque às vezes o pessoal tá ouvindo e precisa olhar isso, mas putz, vai ser muito caro, não vai? Como é que funciona? Muito bem. A forma de contratar um advogado, ela não é única. Existem diversas maneiras, porque a própria legislação permite diversas formas de remuneração do trabalho técnico-jurídico. Geralmente, vou falar do meu caso, os escritórios de direito empresarial, então o meu escritório, ele é contratado na maioria das vezes sob demanda. Então, nós temos um contrato full service com as empresas, com os nossos clientes, e nós prestamos uma consultoria e assessoria jurídica integral em todas as áreas em que a empresa tiver demanda. Mas como é que ela nos remunera? Ela nos remunera conforme ela nos envia as demandas dela. Contratos, consultas, e-mails, telefonemas. Como é que a gente cobra isso? Como é que a gente mensura? Cada advogado que trabalhar numa situação, ele registra no sistema, no software, o que ele fez, o horário, quanto tempo demorou. Final do mês a gente gera um relatório, a gente fixa um ticket mínimo por esse serviço prestado e o profissional nos remunera somente conforme aquilo que ele demandou. Legal, né? Então, muitas vezes passam-se meses, 2, 3 meses, e a empresa não nos demandou nada. Ela não nos pagará nada. A partir do momento que ela volte a demandar para uma consulta, para um contrato, para um contencioso, é como se rodasse o reloginho de novo, o cronômetro, e depois mensura, calcula o tempo, converte em horas e a gente precifica isso. Entendi. A maioria dos escritórios que atendem o direito empresarial, como trabalham muito no preventivo, trabalham dessa maneira. Legal. Show demais. Nosso tempo voou. Muito legal o nosso bate-papo, seja nosso. Já vamos caminhando aqui pro final. Muito bem. Eu vou te pedir a gente sempre pede pros convidados trazer uma indicação de livro, um vídeo, alguma coisa assim, pode ser sobre o tema, pode ser sobre fé e trabalho. O que você pode indicar pra gente caminhar nesse final aqui de um livro, um vídeo, algum assunto? Olha, nós temos excelentes materiais, né, no mercado, e com os próprios colaboradores a gente trabalha muitos materiais, né? E para não indicar um livro específico, você acabou de comentar um livro muito bom, chama-se justamente Fé e Trabalho, uma capinha vermelha, se não me engano, do Timothy Keller. Isso mesmo. Se eu não me engano. Indico porque é maravilhoso para a gente entender o negócio como missão, mas hoje eu indico os materiais do próprio Kindle.
né? Hoje nós temos trabalhado grupos pequenos, né? Eu tenho inclusive um grupo no meu escritório, toda última terça-feira do mês lá, a gente tá no meeting lá com a turma, e os materiais que são produzidos por vocês são de excelente qualidade e eles linkam sempre um tema prático empresarial com a fé, com o ministério e com uma devocional pessoal. Então são materiais de altíssima qualidade técnica. Eu indico os materiais do próprio Kingdom. Legal. Tá? Bem. E seja nós que a gente gosta também de pedir para o convidado trazer uma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo. Então, algo que seja no teu coração aí que você gostaria de entregar para as pessoas agora. Que legal. Eu agradeço a oportunidade. Para mim é muito especial estar aqui com vocês, 2 amigos, né? Amigos, irmãos. E um tempo muito abençoado. E desejo para todos os nossos empresários, né? Pequenos, médios, grandes, muita garra, muita fé, muito foco. E uma dica é que vocês entendam o negócio como missão. Porque se nós empreendedores entendermos que o nosso negócio ele não está separado, ele não está na margem da nossa vida espiritual e do nosso ministério, mas se a gente entender o negócio e o ministério integralmente, o Senhor nos dá força, o Senhor nos põe em pé todos os dias. E Ele faz mais, Ele nos dá uma visão diferenciada. Eu há muito tempo eu peço para Deus para Ele sempre me dar, para me fazer enxergar aquilo que o homem não vê. E essa é a minha sugestão a todos, que a gente veja as nossas empresas como uma missão, como um canal onde a bênção de Deus flui e como um canal de expansão do reino de Deus, porque a gente investe através do nosso negócio, a gente transforma vidas, né? Seja dos nossos colaboradores, da equipe, clientes, fornecedores. Esse deve ser o nosso maior propósito, porque aí vai longe, aí dá certo, rompe barreiras, aguenta essas mudanças econômicas, porque a gente enxerga como um ministério e não como um negócio. Perfeito. Que mensagem final, hein? Seja nós, que obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui, um bate-papo muito legal. O tempo voou, né? Mas obrigado por você também que acompanhou o episódio. Eu espero que esse episódio tenha te enriquecido no fator empresarial, mas principalmente no espiritual. Que a gente possa receber essa mensagem do Seja Nós, que entender que nosso trabalho é o nosso ministério, mas, né, sempre bom relembrar, você não está sozinho. Com certeza. Parece, né, o desafio do dia a dia, você não está. Participa com a gente do Kingdom, vai atrás dos meetings, né? Meetings são pequenos grupos de empresário que discutem, sim, temas importantes para a empresa, mas que fazem um devocional junto, oram juntos. Então, participa aqui com a gente. Mas, Lucas, como é que fazem para achar a gente aí nas redes? Só pesquisar a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, @KingdomEmpresários. Manda um direct pra gente, vai ter o link na bio também para você que quer participar de um meeting, quer saber um pouco mais dos nossos encontros, tem o Café com Negócio que acontece também, o jantar do Kingdom Conexão. E seja nós, como que faz para encontrar em você uma empresa aí que quer contratar teu escritório aí, por onde que eles podem entrar em contato contigo? Muito legal, nosso Instagram é Matos e Sejanoski Advogados. Estamos lá com a nossa equipe lá, publicando um conteúdo semanal também. E estamos à disposição de todos aí. Show de bola. Vamos colocar na descrição aí o Instagram de vocês. Quem Legal. quiser pode chamar pelo Instagram mesmo, entrar em contato lá. Pode chamar pelo Instagram mesmo. Perfeito. Show. Então foi isso, gente. Esse foi o episódio. Espero mesmo que tenha agregado muito. Deus te abençoe durante essa semana. De novo, participa com a gente aqui do Kingdom. Lucas, valeu. Tamo junto. Seja nós. Tamo junto. Obrigado de Obrigado, novo. seja nós. Que Deus E é isso. Deus te abençoe. abençoe. Falou.